Meus amados irmãos, hoje é o Dia das Mães e eu sei que vocês vão almoçar com a mãe de vocês, quem tem mãe viva, né? Glória a Deus. Os que não têm mais mãe, tem a memória, né, de sua mamãe querida que Deus recolheu. E nós vamos ver se terminamos a ceia um pouco mais cedo hoje, que eu também vou almoçar, não vou almoçar com a minha mãe, já marquei o dia de almoçar com ela, mas vai ser outro dia que pastor não tem querer, não é? Glória a Deus. Todo mundo pode correr, mas pastor não pode. E hoje eu também tenho a minha esposa, que é mãe. Então hoje eu vou almoçar com a minha esposa. E essa semana que vem eu vou almoçar com a minha mãe outro dia. Glória a Deus, não é? Então, meus irmãos amados, nós lemos a palavra de Deus, Salmo 22. Salmo 22 é um salmo messiânico. Mas eu tenho algo importante para dizer à igreja, que todo o Antigo Testamento é messiânico. Todo o Antigo Testamento, né? Cristo, a Bíblia é um livro cristocêntrico. Cristo está desde Gênesis até Apocalipse. Quando Jesus disse no Evangelho de São João 5,39, Jesus disse assim, examinais, falando com os judeus, Jesus disse, examinais as Escrituras, né? Porque vós, está na tela, porque vós cuidais ter nelas o que, meus irmãos? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João 5,39. As Escrituras que Jesus está falando é o Antigo Testamento, porque quando ele citou esta palavra, não havia nenhum versículo no Novo Testamento, só havia o Antigo Testamento. Então Cristo disse, examinais as Escrituras, falando com os judeus que tinham a Bíblia, porque vós julgais ter nelas o que, meus amados irmãos? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está falando que o Antigo Testamento testificava dele, falava dele, dava testemunho dele. E, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, principalmente os adolescentes, os jovens, né, com o que está aparecendo, com o gnosticismo. O que é o gnosticismo, pastor? É uma seita que ela, desde o princípio da igreja, que ela já existia, que ela mistura elementos pagãos com elementos judaicos, com elementos esotéricos e com elementos cristãos. É um sincretismo religioso, o gnosticismo, que já nos dias de João, já nos dias dos apóstolos, essa desgraça já existia. E os gnósticos, eles não aceitam o Antigo Testamento. Eles dizem que o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus mau, não é o Deus do céu e da terra, é um demiurgo. E eles dizem que o Antigo Testamento deve ser rechaçado. Para os irmãos terem uma ideia, um homem chamado Marcião, que era presbítero de Sinope, na Ásia, lá pelo ano 200 depois de Cristo, o Marcião, ele fez um cano próprio dele, ele escolheu os livros que ele achava conveniente. Primeiro sinal de um gnóstico é que ele não aceita a Bíblia toda. Ele seleciona as partes que ele quer. É o primeiro sintoma de um gnóstico. Marcião, ele era presbítero da igreja, ele era de Sinope, mas ele veio para Roma, e ele desviou-se. Pastor e presbítero se desvia? Desvia, glória a Deus. Diácono se desvia, presbítero se desvia, pastor se desvia, até apóstolo se desvia. Qual foi o apóstolo que desviou-se? Quem lembra qual foi o apóstolo? O apóstolo que desviou-se? Judas Iscariotes, não é? Então, todo mundo está arriscado de se desviar. E Marcião era presbítero, se desviou, e ele disse que a Bíblia só era para ser o Evangelho de Lucas, não sei de onde ele tirou isso da cabeça dele, era para ser só o Evangelho de Lucas e as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo
e Tito. E ele disse que o resto, Mateus, Marcos, João, Atos, Romanos, era para ser tocado fogo. Glória a Deus, né? Mas, irmãos, isso foi no ano 200. E agora, a semana passada, foi a semana atrasada, chegou um vídeo no meu YouTube, chegou um vídeo de um pregador que já foi pastor e hoje apostatou da fé, e ele dizendo que a Bíblia do cristão é só o Novo Testamento e os 4 evangelhos. Até as cartas de Paulo ele rechaça. Ele diz que o evangelho que Paulo pregava não era o que Jesus pregava. Então ele diz que só é para ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e que os demais não é para ler nada. E o Velho Testamento ele disse que era para jogar na lata do lixo. Meus irmãos, isso não é o cão encarbado, como dizia minha avó. Louvado seja Deus para sempre. Eu não sei, ela dizia o cão encarbado, acho que é pendurado nos caibros, né? Deve ser. Eu não sei bem o que significa isso. E o pior é que a nossa juventude pode receber esse veneno, porque às vezes falta de experiência. Nossos jovens que não conhecem a palavra, né? Isso é gnosticismo, isto é heresia, isto é veneno puro, porque o nosso Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas o que, meus amados irmãos? A vida eterna, e são elas que o que, meus amados irmãos? Que de mim testificam. Então, onde você abrir a Bíblia, você vai encontrar Jesus. Você vai encontrar Jesus em símbolos, você vai encontrar Jesus em fatos históricos, você vai encontrar Jesus em alegorias, você vai encontrar Jesus em profecia, você vai encontrar Jesus nos salmos, você vai encontrar Jesus nos livros históricos, nos livros proféticos, louvado seja Deus, nos livros poéticos. E aqui, irmãos, está Jesus no Salmo 22. É um salmo de Davi, mas é um salmo profético que mostra Jesus na cruz. Parece que o profeta Davi, ele estava vendo Jesus crucificado. A angústia de Davi era uma angústia profética que apontava para a angústia que Jesus passou na cruz do Calvário. Ele começa o salmo citando estas palavras: Deus meu, porque o que, meus amados irmãos? Porque me desamparaste. Quem foi que disse estas palavras no Calvário? Quem foi que disse essas palavras? Jesus. O Isber, que é um grande pregador batista, que já dormiu no Senhor com mais de 90 anos, o ano de 2022, ou foi 2021, é americano, ele era um grande comentarista bíblico. Ele diz que Jesus, ele não só citou esse versículo, ele disse que Jesus na cruz citou o Salmo 22 todo. Agora, na hora do grito, que todo mundo viu, ele citou apenas o primeiro versículo. Mas depois que ele citou o primeiro versículo, ele citou o resto do Salmo. Porque os judeus, eles conheciam textos inteiros de cor das Sagradas Escrituras. Porque ninguém tinha a Bíblia em casa, nem todo mundo tinha direito às Escrituras, porque eram caras, eram copiadas à mão. Então os judeus, eles decoravam. E outra coisa, pastor, por que é que hoje eu não decoro? Não decora, não sei porquê, talvez, mas se contar um fuxico a você, você não esquece mais nunca, glória a Deus. Aleluia. Mas é porque naquele tempo, a mente do povo, a informação era menos. As informações eram menos, então as mentes, elas eram mais abertas. Eu conheci a minha bisavó morreu com quase 100 anos, e ela tinha uma mente pródiga. Se você lesse um texto para ela decorava. Glória a Deus. A primeira vez que ouvia, ela decorava um texto inteiro. Glória a Deus. Ela morreu com quase 100 anos. Ela viveu na minha casa. Eu não sei se Zaine lembra dela, era uma velhinha, né, que tinha lá em casa. Ela morreu na casa da minha mãe. E ela sabia, Zaine, de cor. Você lesse um texto para ela decorava e recitava ipsis literis. Porque também naquele tempo a mente do povo, a informação
era menos. Então antigamente se chamava o Winchester do computador, antigamente, hoje não sei é o HD, sei lá que troço é. Então, hoje os HDs estão cheios, né? Então, quando chega uma informação, não cabe mais. Glória, só cabe fuxico e fofoca. Esse cabe, glória a Deus, mas a Bíblia não cabe. Então, meus amados irmãos, mas nós vemos aqui que Jesus na cruz, ele citou esse salmo todo, conforme o Wisber, e eu creio, o Wisber era um homem sério, era um homem de uma doutrina sadia, e eu creio que realmente ele citou este salmo todo. E esse salmo fala de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Glória a Deus. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. O salmista está dizendo, Senhor, nossos pais tu livraste. Nossos pais clamaram e tu atendeste. Aleluia. E por que não me atendes? Tu atendeste Abraão, tu atendeste Isaque, tu atendeste Jacó, tu atendeste Gideão, tu atendeste Débora, tu atendeste os juízes, Sansão. Nossos pais confiaram em ti e tu os livraste. Mas Cristo na cruz, ele confiou em Deus, ele creu em Deus Pai, ele creu no Deus Pai Todo-Poderoso, que era o Deus e Pai dele. Ele creu, ele cria na palavra, mas para Jesus não houve livramento. É isso que Cristo está dizendo. Para os outros, para os nossos pais, houve livramento. Em ti confiaram nossos pais e tu os livraste. Glória a Deus. Mas para mim não vai haver livramento. Louvado seja Deus para sempre. Por que não houve livramento para Jesus? Houve livramento para Moisés, houve livramento para Abraão, houve livramento para Isaque, houve livramento para Samuel, houve livramento para Sansão, houve livramento para Jefté, houve livramento contra os midianitas, mas para Jesus na cruz não houve livramento. Aleluia. Em ti confiaram nossos pais e tu os livraste. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 5, eu gostaria que vocês lessem. Versículo 5, todo mundo, 1, 2, 3. Aqui clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. O salmista está lembrando que os antepassados, os pais espirituais, os pais genéticos da nação, eles clamaram e Deus livrou. Eles clamaram e escaparam. Eles clamaram e não foram envergonhados, não foram confundidos. Mas agora o Filho de Deus na cruz, o Filho de Deus no madeiro do Calvário, clamou e Deus não ouviu. Gritou e Deus não respondeu. Por quê? Aí a resposta vem no versículo 6, por favor. Por que Deus não respondeu a Jesus? Porque Deus não respondeu a Cristo quando estava perante Pilatos? Porque Deus não respondeu a Cristo quando estava perante Anás? Porque Deus não respondeu a Cristo quando os soldados o amarraram? Porque Deus não respondeu a Cristo quando foi chicoteado, quando foi coroado de espinhos? Por que Deus não respondeu? Respondeu aos outros do passado, mas não respondeu a ele. Por quê? A resposta está aí no versículo 6. Eu gostaria que todos lessem com o pastor Emengardo. Por favor, 1, 2, 3. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Leia outra vez, por favor. Todo mundo leia outra vez. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Está a resposta. Porque na cruz do Calvário, Jesus disse, eu sou verme e não homem, e opróbrio dos homens e desprezado do povo. Porque Deus ouviu os pais, Deus ouviu os patriarcas, Deus ouviu os profetas, Deus ouviu os santos do passado, e o seu Filho Jesus, ele não ouviu na cruz do Calvário.
Porque na cruz do Calvário, Jesus se transformou em verme. Pastor, isso é muito forte, essa palavra, ela ressoa mal nos ouvidos da pessoa santíssima de Jesus, mas está na Bíblia, está na palavra de Deus. Jesus, na cruz do Calvário, ele se transformou em verme. Por quê? Porque aquele verme não era ele. Esse verme que a Bíblia está falando não era ele, porque ele era santo, ele era puro, ele era imaculado, ele era o Cordeiro de Deus, puro, santo e imaculado. Mas porque ele disse: eu sou verme, não homem? Porque ali estava eu. Na pessoa de Jesus estava você. O verme, na realidade, não era ele, o verme era eu, o verme abjeto, o verme nojento, não era o Senhor Jesus, esse verme era eu e era você, mas ele assumiu o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Por isso que ele não foi atendido, por isso que ele não foi ouvido pelo Pai. Por isso que ele gritou e o pai não viu, porque naquele momento o verme Orisvaldo, o verme Pedro, o verme Maria, o verme Josefa, o verme Antônio, todos nós estávamos incorporados em Cristo Jesus. Por isso que o pai não atendeu. Porque ali ele estava carregando o meu e o seu pecado. Ali ele estava carregando a minha e a sua culpa. Por isso que ele disse: o Senhor não me ouve, porque eu sou verme e não homem. Aleluia. Observe o que foi que o meu pecado e o seu pecado foi feito em Jesus. Eu não sei se eu vou acertar, porque a minha mente não é prodigiosa como da minha bisavó, mas vamos ver, parece-me que é em 2 Coríntios 5:21. Vamos ver, por favor, irmão, põe em tela, 2ª carta de São Paulo aos Coríntios, que confirma este texto. 2 Coríntios 5:21. Graças a Deus eu herdei 1/1000 da minha avó, glória a Deus, acertei, aleluia, glória a Deus. Por favor, leiam todos, 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Porque Jesus disse: eu sou verme e não homem? Por que Jesus disse isso? Porque ele não conheceu o pecado. Ele era santo, ele era imaculado, ele era puro, ele era perfeito. Ele não conheceu o pecado, mas por minha causa e por sua causa, por meu pecado e por seu pecado, ele foi feito pecado. Jesus não foi feito pecador, Jesus foi feito pecado. Por isso que ele disse: eu sou verme. Eu sou verme, não homem. Por isso que o Pai não me ouve. Por isso que ele não me livra. Por isso que Deus não livrou Jesus dos soldados romanos. Por isso que Deus não livrou Jesus das chicotadas. Por isso que Deus não livrou Jesus da coroa de espinho. Por isso que Deus não livrou Jesus dos bufetes, das cusparadas que deram no rosto santo dele. Por quê? Porque naquele momento Cristo estava transformado em um verme. Não por conta dele. Você veja quanto o pecado ofende a Deus. Você veja quanto nossos pecados ofendem a majestade santa, que o Filho de Deus foi feito verme por minha culpa e por sua culpa. Aleluia. Eu fui feito verme, não homem. Louvado seja Deus, mas eu sou verme, não homem. Versículo 7, por favor. Vamos só andando para nós termos uma visão cristológica deste salmo. Todo mundo leia, por favor. Todos os que me veem zombam de mim. Dizendo o quê? Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Isso aconteceu onde? Me ajudem, por favor, essa profecia. Se cumpriu onde, meus amados irmãos? Na cruz do Calvário. Quando Jesus estava pendurado, vieram os fariseus, vieram os saduceus,
Vieram os líderes dos anciãos. E ele pendurado entre o céu e a terra. E essas palavras eles disseram lá na cruz do Calvário. Eu acho que eles nem lembravam, eles conheciam a Bíblia, mas a mente deles foi cega. Eles nem lembraram que isto estava no Salmo 22. Eles nem lembraram. Eles nem entenderam. Cumpriram a Bíblia cegamente. Cumpriram as profecias cegamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Chegaram no pé da cruz e disseram: desce daí. Tu não és o Filho de Deus? Tu não és o santo? Tu não és o justo? Tu não fizeste milagre? Por que tu não desces da cruz para que nós creiamos? E diz que eles meneavam a cabeça. Do mesmo jeito que está aqui no Salmo 22, está nos Evangelhos. O cumprimento da profecia. Cristo como um verme na cruz do Calvário, Cristo como um abjeto na cruz do Calvário, Cristo como um gusano na cruz do Calvário, por minha causa e por sua causa. Aleluia, aleluia, glória a Deus nas alturas dos céus. Vamos ver, irmãos, o versículo número 15, glória a Deus. Depois vamos ver o 15, porque não dá para meditar exaustivamente cada versículo, mas vamos ver o versículo 15, por favor. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Olha aí, irmãos, a profecia se cumpriu no Calvário. Vocês estão lembrados? Qual foi um dos brados de Jesus, um dos 7 brados de Jesus na cruz? Foi: tem o quê? Sede. Irmãos amados, irmãos sabem que essa sede que Jesus teve não foi uma sede essa sedezinha que a gente tem, que vai lá no bebedouro e bebe um copo com água. Jesus estava desidratado, humanamente falando, biologicamente falando. Jesus estava desidratado na cruz do Calvário, irmãos. E o que foi que ele disse? Tenho sede. Essa palavra se cumpriu lá no Evangelho de São João, capítulo 19, quando Jesus disse: tenho sede. Ele estava desidratado. O profeta disse aqui que a língua dele, como um caco, estava presa. Você já observou quando você está... que você faz caminhada, ou que você faz um exercício, que você perde líquido, a língua cola. Você quer falar e a língua cola. Está aí a palavra de Deus. A língua de Jesus se pegou ao paladar, e ele disse: tenho sede. E o que foi que trouxeram para ele? O que foi que trouxeram para ele, irmãos? Vinagre numa esponja. Pegaram um vinagre, colocaram na ponta de uma esponja, num vaso, e levaram até a boca do Senhor Jesus para ele beber. E ele bebeu vinagre no lugar da água. Um homem desidratado, que desde a noite anterior estava maltratado, estava perdendo sangue, estava perdendo líquido, estava totalmente desidratado, e agora pede água e lhe dão vinagre. Versículo 14, por favor, glória a Deus. Versículo 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. Aleluia. Os ossos de Jesus se desconjuntaram na cruz do Calvário. E o seu coração, como cera, derreteu-se no meio das suas entranhas. Vocês estão lembrados quando Jesus morreu? Foi que o soldado romano fez? Que foi que o soldado romano fez? Pegou uma lança, meteu no peito de Jesus. E segundo a ciência, entre o músculo do coração, dizem, e não é minha área, se eu errar me perdoe, porque eu já li de outros, de terceiros, disse que há uma pele, e entre a pele e o coração é uma bolsa. Essa pele é uma bolsa de água que protege o coração, que lubrifica o coração. Essa bolsa de água que tem uma pele que envolve o coração com esse líquido que eu não sei chamar o nome corretamente. Quando o soldado romano meteu a lança no peito de Jesus, por isso que a Bíblia diz que saiu sangue e água. E ele disse: como água me derramei, como cera derreteu-se o meu coração dentro de mim. Aleluia. Para pagar a minha dívida.
para pagar a sua dívida. Eu era o verme, você era o verme, mas Cristo na cruz do Calvário assumiu esse verme. Foi por isso que ele disse: o Senhor ouviu os outros, nossos pais clamaram e tu o viste. Nossos pais clamaram e tu o viste, mas a mim tu não me ouves. Deus meu, porque o que, meus irmãos? Me desamparaste, me abandonaste. Glória a Deus, versículo 17. Glória a Deus, por favor, irmãos. Leia todo mundo para não dormir. Versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Agora o 18. Repartem entre si as suas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Reparte entre si as minhas vestes. Irmão, até isso se cumpriu, irmão. Até isso se cumpriu. Tomaram as vestes do Senhor Jesus e a veste dele era boa. Foi um presente que alguém deu. Os irmãos sabem que o Evangelho de São Lucas diz que mulheres ricas acompanhavam Jesus. Mulheres ricas. Está escrito em São João, capítulo 8, versículo... Aliás, São Lucas, capítulo 8, versículo 1 e 2. Certamente uma pessoa rica deu uma túnica tecida de alto a baixo, uma túnica caríssima, glória a Deus, e os soldados romanos tomaram a sua túnica, repartiram o seu manto, a sua veste. Louvado seja o nome do Senhor. Até isso foi profetizado. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos amados, diz aqui o versículo, glória a Deus: furaram as minhas mãos e os meus pés. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Diz aqui no versículo de número, onde fala: traspassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar. É o versículo 16, por favor. Glória a Deus. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Eu tenho uma notícia para dar a você. Quando o salmista Davi escreveu esse salmo, foi no ano 1000 antes de Cristo. Não existia a morte por crucificação. Quando esse versículo foi escrito, ninguém conhecia a morte por crucificação. A morte era por apedrejamento. A morte era naquele tempo por empalamento. A morte era naquele tempo por enforcamento. Mas até esse tempo ninguém conhecia a morte por crucificação. Uma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém conhecia a morte. A morte por crucificação, ela veio surgir entre os catargineses. 300 anos antes de Cristo. A invenção de matar as pessoas crucificadas, ela surge 300 anos antes de Cristo com os cartagineses. E de lá se espalha pelo Império Romano, se espalha pelo mundo. 300 anos antes de Cristo. E esse salmo foi escrito quantos anos antes de Cristo? 1000 anos. 700 anos antes de inventarem a morte de cruz, o salmista já viu Jesus com as mãos traspassadas e os pés traspassados. É uma prova inequívoca de que está aqui a palavra de Deus. Quando não existia morte por crucificação, o profeta Davi já via Jesus com as mãos e os pés traspassados. Aleluia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Puderam contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem sobre si as minhas vestes, a minha roupa. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, foi por mim, foi por você. Aleluia. É por isso que nós vamos celebrar essa ceia. Glória a Deus. Esse pão é a memória daquele corpo. Esse vinho rubro é a memória daquele sangue. Cristo se fez verme por minha causa. Cristo se fez verme por sua causa. E o pior, esse evangelho não está sendo mais pregado. Se prega tanta coisa, mas não se prega mais o evangelho da cruz.
Não se prega mais a morte de Cristo, não se prega mais o sacrifício expiatório de Cristo, louvado seja Deus. Mas nesta manhã, esta igreja está consciente, o verme era eu, e Jesus assumiu esse verme da cruz do Calvário. Agora, irmãos, interessante, se eu terminasse aqui, ficaria incompleto o sermão. Sabe por quê? Porque ele diz que depois ele vai ressuscitar. Depois a história não termina no Calvário. A história não termina na cruz. A história não termina naquela sexta-feira escura, sombria. A história vai mais adiante. Quando chega no versículo 27, ele diz assim, aleluia, 22, perdão. 22, como é que ele diz? Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Aleluia. Depois que ele passasse pela cruz, depois que ele passasse pelo sacrifício, ele disse, mas eu declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aleluia. Interessante que eu fui esta manhã, fui procurar na Vulgata Latina, e diz, declararei o teu nome no meio da igreja. Aleluia. Declararei o teu nome no meio da igreja. Congregação na Bíblia Vulgata Latina é igreja, que é baseado na Septuaginta, eclésia, aleluia, ou eclesia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele ia morrer, mas ele não ia ficar na sepultura, ele ia morrer, ele ia pagar o preço, ele ia ser o verme, mas depois ele iria ressuscitar, e ele iria se apresentar no meio da congregação, ou da eclesia. Olha para cá, isso cumpriu-se literalmente. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os discípulos estavam trancados com medo de quem? Me ajudem. Os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. São João capítulo 20. Todo mundo orando, todo mundo ali trancado com medo dos judeus. Cumpriu-se esse versículo. Jesus apareceu ressuscitado e disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Que maravilha, que bênção. Jesus apareceu no meio de quê? Olha o que é que diz aí. Leiam por favor outra vez, nós estamos já encerrando. Declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio de quê? Da congregação. E hoje ele está aqui no meio da congregação. Nossos louvores ao Pai sobem por meio dele. Aleluia. Esse versículo prova que ele não iria ficar morto. Esse versículo prova que depois que ele pagasse o preço pelos nossos pecados, depois que ele pagasse o preço pelos vermes, que sou eu e você, ele iria ressuscitar glorioso e aparecer no meio da congregação. Quem diz aleluia para Jesus? E ele fala que esse evangelho ia alcançar muita gente. Versículo 21, glória a Deus. Ou melhor, versículo 27, por favor, todo mundo leia. 1, 2, 3. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Oh, aleluia. Isso aí é uma profecia de que o evangelho ia ser espalhado. Depois que Cristo pagasse o preço na cruz, depois que Cristo fosse imolado na cruz, depois que ele ressuscitasse, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Olhe nós aqui. Tem um hino que diz, olha eu aqui, né? Glória a Deus. Olha nós aqui. Porque nós estamos aqui, todos os limites da terra. Naquele tempo, o Brasil só tinha índio. Naquele tempo, o Brasil, eu não sei nem se já existia índio quando esse salmo foi escrito. Não sei, cada antropólogo tem uma ideia diferente. Eu não sei se já existia índio, mas a Bíblia diz, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor.
porque ele pagou o preço na cruz, porque ele derramou o sangue, o evangelho seria pregado. Quando Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E veio bater aqui no Brasil, e veio chegar aqui no Brasil. Dê glória para Deus por isso. Jesus na cruz virou verme. Jesus na cruz não foi ouvido por Deus. Jesus na cruz foi abandonado pelo Pai, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Agora leia o versículo de número 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Os mansos, eu fui procurar o significado de mansos, eu não tive tempo de procurar no hebraico, só achei no latim. Mansos aqui é pobres, aleluia. Na Bíblia Vulgata diz pobres, aleluia. Os pobres comerão e se fartarão. Quem eram esses pobres? Quem eram esses pobres? Miseráveis, que por causa da morte de Jesus vão ter direito de comer e vão ter direito de se fartar. Quem era esse pobre? Não se ofenda não com o que eu vou dizer. Esse pobre é você. Esse pobre sou eu. Esse pobre somos nós. Por causa da morte dele no Calvário, a nossa alma, nós vamos ter direito de comer, nós vamos ter direito de desfrutar dos frutos da sua morte no Calvário. Na nossa Bíblia diz mansos, mas no original não é manso, é pobre mesmo. E pobre de maré. E ainda tem Delci, glória a Jesus. Eu não sei quem é essa dona Delci, louvado seja Deus. Esses pobres somos nós. Por causa da morte de Jesus no Calvário, porque ele se fez verme, abjeto por meu pecado, por seu pecado. Hoje nós estamos aqui para comer. Esse pão e esse vinho são emblemas da nossa salvação. Esse pão e esse vinho são emblemas, são símbolos preciosíssimos, louvado seja Deus, são mistérios preciosíssimos da nossa salvação. Os pobres comerão e se fartarão. E farão o quê? Quando eles comerem e se fartarem, louvarão ao Senhor. Por isso que Santa Ceia tem que ser com alegria. Por isso que Santa Ceia tem que ser com louvor. Por isso que Santa Ceia tem que ser com ação de graças. Você sabe como é o nome Santa Ceia em grego? É uma palavra só. Santa Ceia em grego é Eucaristos. Eucaristos, de onde vem Eucaristia. A gente não usa essa palavra por causa de outras religiões que usam de forma pervertida, mas a Santa Ceia é Eucaristos no grego, quer dizer a ação de graças. É impossível tomar a ceia calado. É impossível tomar a ceia sem dizer: Senhor, eu te agradeço, porque tu viraste verme por minha causa. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Tira o pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças, e havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém. Glória a Deus. Pastor Herman, consagra o pão. Nosso Deus e nosso Pai, aqui está o pão em minhas mãos, símbolo do corpo de Cristo que foi rasgado pelos nossos pecados e nos deu uma tão grande salvação. Por isso que nesta noite nós louvamos o Teu nome, porque Tu mereces toda a honra e toda a graça. Assim gratos somos pelo sacrifício, em nome de Jesus.